Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Ernesto retirou a ordem de restrições para mostrar a Helena que ele queria que as coisas voltassem ao normal. Ela perguntou a ele o que isso significa e se sua descrição soou como a vida deles antes que Nicola precisasse do transplante e que Pedro entrasse na vida deles. Enfim, em outras palavras, Ernesto diz que quer ser um marido amoroso e que Helena seja aquela esposa carinhosa com um filho amável que eles tinham. Eles subiram as escadas, onde ele disse a Nicholas que voltaria para a escola de manhã, na manhã seguinte. Ele tirou sua mochila escolar para se certificar de que tinha tudo o que precisava e que estaria nela. Irene parecia amar viver perigosamente, profanando na casa da irmã. Ela tentou colocar Ernesto em sua cama, embora ele dissesse que não, aqui não, aqui não. Isso não foi o suficiente e ele apontou que Helena estava no quarto de Nicholas. Mas ela o puxou para o quarto de hóspedes. Ele fechou a porta e disse a ela que não queria isso lá, porque isso não iria funcionar enquanto Helena estivesse por lá. Ela disse um pouco mais alto que isso tornaria tudo mais intenso. Ela começou a beijá-lo, mas ele se libertou, limpou a boca e disse algo como isso: "Isso é impossível." Bom, antes de sair de lá, ela se deixou cair em uma cadeira frustrada e irritada. Modesto empurrava Rosa à sua frente. Ele a fez chamar Samuel. Eles estavam na frente de sua casa. Ela ligou para ele e tentou avisá-lo. Ele então correu para fora quando ela chutou Modesto e se livrou dele. Modesto também atirou nela, mas ela se esquivou da bala. Augustinho o abordou por trás, fazendo-o perder a pistola. Depois de confirmar rapidamente que Rosa estava bem, Samuel tirou seus óculos de Clark Kent, correu para Modesto e o chutou embaixo do queixo. Eles se enfrentaram e começaram a lutar, mas Modesto levou a melhor em 3 golpes. Ele o chutou nas costelas e acertou vários golpes no rosto. Quando Pedro chegou, pegou a pistola e apontou para Modesto. Lotado de polícia, todas as sirenes tocando. Eduardo obrigou Modesto a ajoelhar-se e Pedro largou a pistola. Rosa e Domingos colocaram Samuel de pé enquanto Modesto era algemado e colocado no carro de polícia. Samuel abraçou Rosa, que ainda tremia muito. Augustinho disse que estava bem e Pedro abraçou o irmão mais novo. Gina ouviu os tiros e perguntou o que aconteceu. Domingos disse a ela, acrescentando que Augustinho, Samuel, Pedro e Rosa estavam prestando depoimentos à polícia. Ela disse que precisava ligar para Rosa e Domingos disse que ela precisava fazer uma declaração antes disso. Depois de certificar de que ela não precisaria mais de nada, saiu do quarto. Eduardo garantiu a Pedro e a Augustinho que a ficha policial de Modesto garantia que ele passaria o resto da vida na prisão. Saíram da esquadra após terem feito o depoimento. Irene entrou no escritório e fechou a porta. Ernesto disse que isso não iria poder continuar, mas ela agiu como se não os tivesse ouvido. Ele continuou tentando fazê-la parar, mas ela o lembrou de que sabia que poderia colocá-lo na prisão. Ele disse a ela que estava prestes a redigir a acusação contra o seu pai e ela o informou que sabia que ele era o ladrão. Ele disse que continuava a boicotar, mas não dentro de casa. Ela se moveu para um beijo quando Trindade entrou sem bater a porta com algumas das camisas que havia passado de Ernesto. Eles se separaram imediatamente. Ele pegou a camisa, dizendo que não eram importantes, e a despediu assim, do nada. Ela jurou não dizer nada, mas ele disse a ela para ir embora. Quando ela saiu da sala, ele fechou a porta e disse a Irene que era exatamente isso que ele procurava evitar. Ele ordenou que ela empacotasse suas coisas e que fosse para casa agora. Ela perguntou o que ela iria dizer a Helena e ele disse que não sabia. "Diga o que quiser e saia." Ela olhou para ele por um momento e saiu sem dizer uma palavra. Ele estava xingando ela bem baixinho.
Eduardo foi ver Pedro então lá no trailer para perguntar como entrar em contato com Jaime, porque ele traficava drogas para Modesto. Pedro disse que tinha um número para ele e que Jaime foi quem vendeu as drogas para Ernesto, que o permitiu incriminar Helena por vício. Além disso, que Ernesto era o pai adotivo do seu bio-filho. Eduardo achou isso interessante e contou a Pedro sobre Inês e como toda a situação parecia muito estranha. Assim, toda vez que Ernesto ia na clínica de repouso, Isabel reagia mal. Isso soou muito estranho para Pedro, mas ele disse que ligar se precisasse de mais informações, porque ele queria ficar por dentro do caso também. Helena chegou em casa. Trindade disse a ela que sua mãe estava muito doente e que ela precisava ir então para o povoado. Ela poderia ter contado a verdade se Ernesto não estivesse à espreita na sala ao lado. Helena foi compreensiva e perguntou quando ela achava que poderia voltar. Trindade disse que achava que não poderia voltar porque seus irmãos não poderiam ficar com sua mamãe doente. Helena disse que ela entendeu e que eles sentiriam muito sua falta. Trindade disse que sentiria falta deles também. Helena disse que falaria com Ernesto sobre lhe dar dinheiro por todos os anos que esteve com eles. Ela então o abraçou. Trindade então fingiu voltar para a cozinha quando viu que Ernesto estava os observando, deixando Helena confusa. Irmã Bernardina pegou a bandeja de comida de Dona Isabel e disse que era hora de tomar o remédio. Ela partiu então um comprimido no meio de costas, e quando se aproximou dela, mencionou então novamente a mulher suspeita. Isabel então falou sobre como essa mulher tinha sido má e tinha tirado o dinheiro dela. A irmã Bernardina mencionou Ernesto e Isabel disse que Ernesto nunca a conheceu. Ernesto foi para o Canadá e nunca mais o vi. Quando a pílula e o suco de laranja foram entregues a ela, ela empurrou para trás e continuou. Era a mesma coisa. Ela se recusou a tomar os comprimidos, falando sobre "Você, Vazilia, Miguel". Ela começou a gritar por Ernesto. "Ernesto, meu filho, onde você está? Onde você está?" Ernesto estava sentado ao computador quando a madre refúgio ligou. Ela disse a ele que sua mãe estava tendo outra crise e o médico não poderia vir naquela noite. Ela perguntou se ele poderia ir. Ele disse a ela que estava fora da cidade e não podia. Ela disse que entendia. Ao terminar a ligação, disse a si mesmo: "Isabel, se ela morresse, isso seria um problema a menos."